Olá pessoal, meu nome é Rafael Silva, eu sou doutorando no programa de pós-graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e gostaria de dar continuidade aqui ao nosso curso sobre Fundamentos de Literatura Grega 2, oferecida pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, com a proposta de hoje intitulada Entre Mythos e Logos na tradição jônica, Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Embora, obviamente, qualquer pessoa que tenha interesse por esses nomes ou por esse tema seja bem-vinda à exposição. Não é? Então, essa aula é oferecida no âmbito do nosso curso, mas ela é aberta a quem tiver interesse. A gente começa aqui revisitando o contexto histórico em que nós estamos desenvolvendo as nossas discussões. Não é? Já tínhamos falado quando abordávamos a obra de Homero, ou as obras atribuídas a Homero e a Hesíodo, da ascensão da polis como forma de organização sociopolítica, onde a exclusividade do poder aristocrático diminui gradativamente, com uma gradual publicização dos debates político-legislativos e da prática de aplicação da justiça, com maior centralização das atividades cívicas e cultuais e um enfraquecimento dos localismos. Tudo isso a gente fala situando aquilo que é dito por Jean-Pierre Vernon, não é, na sua obra já citada por nós, já recomendada, As Origens do Pensamento Grego, em que ele justamente vai falar sobre esse movimento de ascensão da polis como um ingrediente fundamental para que a gente compreenda uma espécie de mudança radical na forma de concepção do mundo a partir das relações humanas que se estabelecem no âmbito da polis. Então, ele fala aí da publicização, não é? Então, do recurso à palavra pública. Isso é muito trabalhado por ele e pelo Detienne, não é? A ideia de um lugar es meson, não é? No meio, posto no meio. Também trabalhado pelos dois a ideia de leis que são publicadas, no sentido de colocadas por escrito e expostas em locais públicos. Toda uma ideia de um sistema de justiça mais acessível, eventualmente itinerante, não é? E um movimento de centralização dessas várias instâncias do poder na própria polis, com uma diminuição dos localismos. Né? Então, os manda-chuvas locais tendo os seus assentos de poder minados. Assentos esses muitas vezes religiosos, muitas vezes de instituição da justiça, guerreira, não é? Então de poderio militar, e tudo isso levando a uma, digamos, possibilidade de acesso ao diálogo, de acesso à discussão mais amplo por partes mais amplas, abrangentes da sociedade grega antiga, em que surge então a polis. Conectado a isso, nós podemos mencionar ainda o desenvolvimento de uma rede de conexões culturais, comerciais e linguísticas entre os povos helênicos e outros povos, lídios, fenícios, egípcios, com o desenvolvimento da moeda no século VI a.C., acelerando esse processo. Então, esse momento do período arcaico testemunha um aumento das conexões entre as várias polis gregas, tá? Então, nós podemos identificar isso por meio da arqueologia, porque às vezes traços de cerâmica, por exemplo, ática ou coríntia, são encontradas em outras ilhas, em outras polis. A gente encontra, enfim, restos de várias ordens de uma civilização, às vezes dos fenícios, às vezes dos lídios, em território grego e vice-versa, indicando então o aumento dessas redes de conexão, que obviamente são comerciais, mas levam também a trocas linguísticas, a trocas culturais. A gente poderia pensar, inclusive, em trocas no que diz respeito a mitos, crenças. E, finalmente, algo que nós jamais podemos perder de vista, a oralidade continua aí, não é? Sempre uma característica marcante da produção e da transmissão dos conhecimentos tradicionais, incluindo, obviamente, a importância enorme da poesia ao longo de todo esse período. Né? Isso a gente viu, aqui eu menciono a obra do Detienne, não é? Mestres da Verdade, e a obra da Rosalind Thomas sobre letramento e oralidade na Grécia Antiga,
Uma obra muito interessante que vale muito a pena ser lida, embora eu não a tenha em PDF na tradução para o português. Lá na nossa pasta eu disponibilizei na tradução, na versão original em inglês. Ainda falando sobre o contexto histórico, porque tudo isso nos situa aí no âmbito do período arcaico, não é? Entre cerca de 750 a 500 a.C., eu gostaria de já começar a direcionar a nossa discussão para o que é o contexto específico da Jônia. Nós vamos falar mais sobre essa região logo mais, mas o que eu gostaria de indicar de pronto é o fato de que na Jônia, essa região que fica, se nós imaginarmos a Grécia continental, do outro lado do Mar Egeu, então no que é a Ásia, né, a Ásia Menor, no que hoje é a Turquia, mas que naquele momento era ocupado por povos gregos, não é? Nós temos toda ali a costa ocidental da Turquia permeada de sítios arqueológicos de póleis antigas gregas, Esmirna, Éfeso, Mileto, tá? Entre tantas outras. É preciso a gente ter em vista que as póleis gregas nessa região, lá da Jônia, embora tenham desfrutado de autonomia e liberdade política durante séculos, há muito debate sobre quando essas póleis foram fundadas, se elas de fato são colônias de povos jônios, não é? Enfim, de gregos jônicos, ou se não, né? De onde é que elas surgiram. Enfim, há muito debate em torno disso tudo e, pelo que eu entendi da discussão, até onde eu pude acompanhar, não há consenso entre os estudiosos, embora a história tradicional seja de que esses gregos jônicos, mas também eólicos, mas também dóricos, foram responsáveis por o que a gente chama de colonização da Jônia, então a imigração desses povos com a fundação de cidades que se tornam cidades autônomas, embora ainda ligadas em termos culturais, em termos ideológicos, mas não econômicos nem políticos, às suas metrópoles, tá? Mas fato é que não há consenso porque atualmente alguns estudiosos têm indicado que essas póleis podem ser muito mais antigas do que o período imaginado para essas colonizações. Então há quem diga que talvez essa ideia de uma colonização jônica, uma colonização eólica e uma colonização dórica sejam recriações a posteriori para tentar de alguma forma sugerir algum tipo de vínculo entre essas cidades que ficam em território asiático e as cidades gregas lá do continente mesmo, né, da chamada Hélade. Em todo caso, isso nos interessa pouco aqui, mas fato é que essas póleis jônicas, né, ficam ali na região da Jônia, parecem ter desfrutado de alguma autonomia e liberdade durante séculos, mas tiveram que enfrentar inúmeras tentativas de invasão e dominação por parte de povos vizinhos desde o século VIII a.C. Isso daria para sugerir, por meio de, enfim, poesia, não é? Salvo engano, Miminermo, um poeta elegíaco, menciona isso em uma de suas elegias. A gente poderia pensar em outros exemplos, mas no século VI a.C., essas batalhas, não é, pela autonomia têm um fim dramático, não é? Quando Creso, o rei da Lídia, né, de um reino oriental vizinho, né, que ficava ali também na Ásia Menor, naquela região onde hoje é a Turquia, ele, governando a Lídia entre 560 e 545, conseguiu submeter todas as póleis jônicas ao seu poder e assim chega ao fim a liberdade política dessas póleis submetidas a esse rei, Creso, tal como nós podemos ler lá nas histórias de Heródoto, né? Essa obra, né, de historiador de Heródoto, que começa, né, em seu livro 1 narrando muito sobre as peripécias do destino de Creso, na verdade de toda a linhagem dos lídios, e disso que vem a acontecer na sequência, que é a perda da hegemonia por parte dos lídios, não é? Nessa região, pois Creso foi derrotado por Ciro, o rei da Pérsia. Há todo
uma ação, não é, relatada por Heródoto, em que deuses, ou se quiserem, não é, agentes dos deuses, que são os oráculos, têm uma participação muito ativa. Há uma reflexão profunda por parte de Heródoto do que é a mensagem oracular, do que pode ser e do que é a capacidade humana de compreensão dessa mensagem oracular. Mas o que nos importa aqui é que Ciro, então, em 445, vence Creso e assim ocupa com o poder persa também a região jônica. E aí, mais uma vez, está prolongado aí o período de servidão dos jônicos sob o poderio persa. Tá? Isso tudo, em termos de contexto político, é muito importante, não apenas para o que vai ser dito hoje, mas para uma série de reflexões que nós vamos propor na sequência, sobretudo quando formos tratar da obra de Heródoto e do contexto político, não é, tratado por ele como uma espécie de pano de fundo da guerra entre os persas e os gregos, tá? Que é, digamos, o tema principal da sua obra, investigações, não é, ou histórias, como nós vamos eventualmente ter a possibilidade de desenvolver. Em termos de contexto cultural, o que me interessa aqui é retomar algo do que já foi dito, porque praticamente tudo o que nós dissemos anteriormente no curso, então nesse nosso curso sobre fundamentos de literatura grega, no que diz respeito à tradição izamétrica arcaica, por um lado, mas por outro, as tradições jâmbica, elegíaca e mélica, constitui o pano de fundo poético-cultural dos povos helênicos entre os séculos VII e VI a.C. Então, como eu já sugeri, a coexistência dessas tradições poéticas não é da ordem de uma superação da poesia examétrica arcaica dita épica por essas outras que sobreviriam por meio de uma espécie de ascensão da individualidade, de uma descoberta do espírito do indivíduo, né? Isso não faz sentido. Essas são tradições que coexistem em diferentes momentos da vida de um grego antigo. Então, ele provavelmente, não é, em várias das regiões de cultura grega, ele eventualmente ouvia versos examétricos, não é, no âmbito da tradição épica, mas em outros momentos ele ouvia e eventualmente cantava, participava inclusive de performances mélicas, elegíacas, jâmbicas, dentro de um banquete, eventualmente dentro de um festival em honra a uma divindade, porque nós podemos dizer, como eu vou sugerir logo na sequência, que a poesia se fazia presente em várias situações da vida, de festivais cívico-religiosos maiores a encontros mais cotidianos e casuais, sendo de se imaginar sua presença mesmo em outras atividades básicas do dia a dia, como na reverência a certas divindades e no cumprimento de certos trabalhos. Uma cultura da canção, para falar aqui com Bruno Gentili. Não é? Bruno Gentili é um estudioso italiano importante, tem uma obra traduzida para o inglês que vale muito a pena ser lida, que é algo como tradição oral, poesia oral e tradição, na qual ele faz referência a essa cultura da canção. Tá? Em todo caso, a poesia cantada, então encarada da perspectiva da sua oralidade, era constitutiva da experiência de mundo dessas pessoas e nós não podemos perder isso de vista. Tá? Se quisermos compreender esse ambiente, esse contexto histórico e muito do que acontece, a performance, né, é fundamental. E a figura do poeta precisa ser encarada como a de alguém capaz de dar a ver o divino. Nós representamos ou apresentamos isso por meio dos poemas atribuídos a Homero e a Hesíodo, aludimos a isso na poesia de um Píndaro, por exemplo, poderíamos mencionar ou imaginar algo próximo disso na poesia de Safo, na poesia de Alckmin, tá? Porque o poeta é, de alguma forma, esse que dá a ver o divino, que invoca as musas, não é? As palavras cantadas, essa verdadeira divinização da palavra ritmada, da palavra que é portadora, preservadora da memória do passado e que é capaz também de revelar as verdades para além da capacidade do conhecimento estritamente humano. Lembrem-se lá de Hesíodo, né, do que ele trata, de como ele trata
de vários acontecimentos que escapam daquilo que pode ter sido vivenciado por um ser humano, nos versos da Teogonia, e que ainda assim, não é, apesar de ser portador dessa palavra divina, mantenedora da memória, o poeta traz alívio das aflições, ou seja, é responsável também por uma dimensão de prazer não negligenciável, tá? Isso é fundamental, obviamente eu estou fazendo uma espécie de paráfrase aqui dos primeiros 115 versos da Teogonia, um trecho que, como eu já mencionei para vocês, eu traduzi poeticamente e publiquei há pouco tempo na revista Belas Infiéis, da UNB. Eu sugiro que quem tiver interesse em Hesíodo ou em tradução poética, dê uma conferida, eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo. Mas em todo caso, como vocês vão ver na sequência, o que me interessa é partir dessa configuração do poeta para indicar vias de desenvolvimento futuros, né? Então vejam, Hesíodo, lá na sua Teogonia, ele começa, não é, o seu canto por meio de... Obviamente, quando eu falo aqui Hesíodo, eu não estou sugerindo que vocês imaginem um Hesíodo de, não é, carne e osso que sentou lá e escreveu um poema, não é nada disso, não é? Hesíodo é o nome ao qual se atribui uma tradição poética que pode ou não coincidir com uma figura histórica chamada Hesíodo. Ele já foi muito lido nessa chave biográfica, mas como eu já sugeri no meu vídeo anterior sobre a tradição hesiódica, é possível imaginar também que essa tradição poética tenha sido atribuída a uma figura, digamos, quase uma figura retórica, construída ali internamente ao discurso, né? Então, uma espécie de ethos construído internamente à poesia, e que esse Hesíodo seja, de alguma forma, a encarnação de vários valores defendidos por essa tradição, né? Sem que necessariamente tenha existido um Hesíodo que foi introduzido lá na canção Pelas Musas ao pé do Monte Helicon, e que seja filho, né, do pai pobre que saiu de uma região da Ásia e migrou para a região ali de Tebas. Enfim, há muito debate sobre isso, eu não vou entrar nisso aqui, mas fato é que, então, depois desses primeiros 115 versos em que são invocadas as musas, elas são propiciadas a fim de que tragam a memória de verdades para além da possibilidade do conhecimento humano, os seguintes versos são cantados. E aqui na tradução do Christian Verne, a partir do verso 116 da Teogonia, nós temos o seguinte: bem no início, abismo nasceu. Depois, terra larga o peito, de todos assento sempre estável, dos imortais que possuem o pico do Olimpo nevado, o Tártaro brumoso no recesso da terra largas rotas, e Eros, que é o mais belo entre os deuses imortais, o solta-membros, e de todos os deuses e todos os homens subjuga no peito espírito e decisão refletida. Na nossa exposição sobre Hesíodo, nós já tratamos esses versos, não vai ser o caso de revisitar a interpretação ou as interpretações possíveis desses versos muito complexos, né? Daria para fazer uma análise detida de cada um desses termos, mas o que me interessa aqui é dizer que na Teogonia nós temos uma reflexão muito arguta sobre o cosmos, sobre a ordem de tudo que existe. Se nós notarmos bem, verso a verso, há ali uma espécie de investigação sobre a origem das coisas, de onde as coisas vêm, o que aconteceu primeirissimamente, não é? De que forma essas coisas surgiram no passado, e num passado que escapa ao conhecimento humano, porque justamente acontecido no momento em que seres humanos não existiam ainda. Há uma pergunta, não é? Ou há indagações sobre de que forma as coisas continuaram a se desenvolver até chegar ao estado presente. A ideia de que a partir da sua origem, um certo mecanismo se desdobra para que essas coisas cheguem para nós como elas chegam, não é? No momento em que nós podemos, então, nos voltar para a realidade no presente e indagar de vários fenômenos, indagar de várias, digamos, surpresas que nós manifestamos perante
os fenômenos, né? E, obviamente, fica, né, se nós escutássemos apenas esses versos que eu acabo de ler, a pergunta sobre como o poeta pode ter conhecimento disso tudo. Como Hesíodo, né, quem quer que seja essa persona desenvolvida ali no âmbito da teogonia, pode ter conhecimento do que primeirissimamente aconteceu com abismo surgindo. Não é? Abismo é a tradução do Christian Werner para a palavra Haus, né? Que faz ali uma referência à abertura de espaço, do mesmo radical da abertura da boca. Não é? Então fica a pergunta, como Hesíodo pode saber que a partir do início houve caos, depois houve Gaia, não é? Gaia que é assento dos deuses, Tártaro, esse verso que é relativamente problemático, não é? Há editores que o tiram aí, considerando espúrio a sua intromissão, né? Considerando espúria a sua entrada aí nesse trecho, e Eros, não é? Como Hesíodo pode saber disso? Essa resposta já é dada lá nos primeiros 115 versos. A invocação às musas, o contato que esse poeta tem com entidades capazes de inspirar palavras de memória, imemoriais, portanto, né, remontando a tempos imemoriais, e que são dignas de fé porque pronunciadas por essas musas. Obviamente alguém poderia indagar, mas as musas são capazes de verdades entoar, mas também de inspirar palavras enganosas, símeis aos fatos, né? Verossimilhantes apenas. E aí já há muito de filosófico, nós podemos dizer, no gesto de uma poesia que levanta essa questão, não é? Que se coloca em questão, tal como lá esses versos 26 a 28 de Hesíodo fazem, não é? Porque é da ordem realmente de uma suspensão da crença, isso que é proposto ali, não é? Há muito debate sobre a interpretação desses versos também, mas fato é que as musas são capazes de dizer verdades, mas também de contar mentiras ou enganos semelhantes aos fatos. Em todo caso, o poeta reivindica o lugar do dizedor de verdades. Ele pode estar, de alguma forma, em disputa com outras tradições, quando ele faz alusão a essas mentiras ou a esses enganos, mas ele próprio, quando ele começa o seu canto sobre a origem do cosmos, né, a origem da ordem das coisas como nós as conhecemos hoje, ele reivindica o lugar de um portador da verdade, de um portador da verdade divina. Não é? Ele é porta-voz dos deuses por meio do seu contato com as musas. E aí nós temos muito claramente, não é, a ideia de que então essa palavra inspirada de Hesíodo é da ordem do que nós chamamos de mito, não é? Um mito, então uma narrativa que tem a função de explicar e esclarecer a verdade, abordando temas como a origem no passado, a multiplicidade dos fenômenos no presente e até o vir a ser no futuro. Não é? Essas musas conhecem o que foi, o que é e o que será, justificando e admoestando ainda certas instituições e comportamentos no presente. Mas o que é determinante aqui é o fato de que o poeta tenha que se apoiar numa dimensão que escapa à experiência humana mais direta, a experiência sensível, para justificar o ponto de onde sai o seu conhecimento daquilo que, mais uma vez, escapa à experiência humana direta, que é esse passado imemorial, justificativa da ordem das coisas como elas se encontram hoje. Tá? E o mito, né, passa muito por isso, pelo que é da ordem de uma espécie de crença a priori, não é? Inverificável. Enfim, eu não vou obviamente tratar aqui sobre o que é mito, isso é uma questão infinita. Eu tenho lá no apoio pedagógico um curso sobre a mitologia clássica em que eu problematizo, enfim,
o mito e a ideia de mitologia a partir de trabalhos do Detienne, do Burckhardt, tá? De classicistas contemporâneos. Quem tiver interesse, esse curso, enfim, vai ficar disponibilizado aí no meu canal e ele emite certificado pelo menos até o primeiro semestre de 2021, tá? Então, quem tiver interesse, vai lá na playlist, checa as informações na descrição do primeiro dos vídeos, né? As instruções sobre como participar do minicurso e participe, porque eu exponho ali várias questões sobre mito, as dificuldades de tratar do mito e da mitologia, e depois nós temos um curso com cerca de 10, um pouco mais, 10, 12 encontros sobre mitos da mitologia clássica. Então, mitos específicos, né? Então, vamos estudar Hermes, vamos estudar Deméter, os mitos do ciclo troiano e assim por diante. Em todo caso, vocês veem que com esse retorno a Hesíodo que eu propus aqui, eu pretendi configurar o que é uma espécie de ponto de partida para a exposição de hoje, que é a ideia de que o pensamento mítico tinha uma vigência muito considerável, né, muito importante nessa sociedade do período arcaico, lá entre os gregos antigos. Os testemunhos antigos, contudo, indicam que a região da Jônia, essa região a qual eu aludi agora há pouco, teria testemunhado um movimento intelectual responsável por inaugurar uma nova forma de encarar esses mesmos problemas, então os problemas da origem, os problemas da multiplicidade dos fenômenos, da compreensão de como, a partir dessa origem, os fenômenos se desenvolvem, responsável por inaugurar uma nova forma, então, de encarar esses mesmos problemas de uma perspectiva imanente à experiência humana na Terra, ou seja, a partir do que é mais diretamente cognoscível por meio dos sentidos. Porque vejam, Hesíodo postula a origem primeiríssima dessa abertura, desse abismo, diz que na sequência houve Gaia, veio a ser Gaia, Terra, Tártaro, e que Eros surgiu em seguida, sendo de se imaginar então que Eros é essa espécie de força criadora responsável por, a partir desses elementos primordiais, configurar, não é, os desdobramentos possíveis das genealogias que nós encontramos lá na Teogonia. Porque a explicação mitológica que Hesíodo dá para o vir a ser do cosmo é de ordem genealógica. Algumas gerações são sem união sexual, a própria Terra gera, né, céu, Urano, sem união sexual. As gerações lá de abismo, não é, também sem união sexual, mas nas gerações seguintes, Eros entra sempre como um ingrediente importante no vir a ser das várias criaturas, nós podemos dizer, que surgem, sejam elas divinas, sejam elas de outra ordem, que então vão ajudar a compreender como as coisas chegaram, não é, a estar, a se configurar da forma como nós as conhecemos hoje. Não é? Esses pensadores que nós vamos falar na sequência, os ditos pré-socráticos da tradição jônica, eles tentam encontrar explicações para a realidade, para a natureza das coisas, né? Nós podemos dizer para a physis, né? Physis é a palavra grega para natureza, por meio da sua experiência direta da realidade. Obviamente se valendo do intelecto, não é? Da capacidade de abstração, mas sempre em contato com a experiência direta possível, sem remontar a uma esfera extraordinária que fosse a, digamos, portadora da verdade, que fosse o lastro de verdade necessário para a compreensão dos fenômenos. Tá? É nesse contexto, então, que se aventam os nomes de Tales, Anaximandro e Anaxímenes, todos da polis de Mileto, de fins do século VII a.C. até o século VI. Então, aí, uma duração de algo como pouco mais de um século, não é? Se desenvolve a duração da vida desses pensadores.
e que são tradicionalmente referidos sob etiqueta, como eu sugeri agora há pouco, de pré-socráticos, embora eu vá sugerir, acompanhado obviamente de muitos outros estudiosos, o problema dessa etiqueta. E aqui começam as ressalvas preliminares, tá? Em primeiro lugar, o problema das fontes. Eu vou situar muito rapidamente esses pensadores e, antes de situá-los, os problemas de tentar tratar deles, porque no nosso curso, como eu já sugeri, nós vamos sempre considerar aqui a questão dos discursos no que eles configuram como formas de compreensão da realidade, de compreensão do mundo, partindo então das formulações mais antigas que chegam para nós lá dos gregos antigos na poesia, sempre como um instrumento de reflexão e de autorreflexão. A passagem aqui por esses jônicos é importante porque ela está na base do que vai se configurar como uma crítica radical da poesia e como uma crítica radical do pensamento mitológico, tá? Então, desse pensamento que narra histórias, que conta histórias para tentar explicar a realidade presente. Então, enfim, tratemos das ressalvas preliminares. Em primeiro lugar, o problema das fontes. Eu estou citando aqui o Casertano, né? Ele tem um livro sobre os pré-socráticos que está na nossa bibliografia, mas daria para citar vários outros autores que mencionam esse problema. Porque nós não temos obras supérstites desses autores, ou seja, nós não temos obras que tenham sobrevivido da antiguidade, da lavra desses autores, seja porque elas jamais foram escritas, seja porque se perderam desde muito cedo. Mas fato é que nós temos poucas notícias de que eles escreveram, há algumas, tá? Mesmo para Tales, que é o mais antigo deles, há sugestões de que ele pode ter se valido da escrita. Mas, independentemente disso, nada chega diretamente deles. O que nós temos são citações, referências a eles, em autores antigos, que justamente os mencionam no âmbito de um quadro conceitual filosófico alheio ao seu próprio pensamento. Platão e, sobretudo, Aristóteles fazem isso, mas também Teofrasto, não é, discípulo de Aristóteles, Diógenes Laércio, o autor das Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, bem posterior, não é, do século III depois de Cristo, e Simplício, comentador de Aristóteles, entre outros, tá? Ou seja, essas referências elas são muito importantes porque são a única fonte, ou praticamente a única fonte, de que nós dispomos para ter acesso ao que eles pensaram, ao que eles fizeram, ou ao que eles podem ter pensado, ou que eles podem ter feito, mas temos que ter muito cuidado porque essas referências se encontram no âmbito de um quadro conceitual filosófico alheio àquilo que eles próprios pensaram, porque justamente sendo incorporados por autores da grandeza de um Platão ou da grandeza de um Aristóteles, né? E a partir daí, obviamente, apropriados, lidos de uma perspectiva ou de um viés que não era o próprio deles, não é? De seu próprio tempo, de seu próprio contexto histórico. E aqui, à guisa de demonstração disso, eu cito uma passagem famosa do livro Alfa da Metafísica, né, do Aristóteles, logo no inicinho, onde ele diz, aí na tradução do Carlos Alberto Louro Fonseca, na sua maior parte, os primeiros filósofos pensaram que os princípios, sob a forma de matéria, foram os únicos princípios de todas as coisas, pois a fonte original de todas as coisas que existem, aquela a partir da qual uma coisa é primeiro originada e na qual por fim é destruída, a substância que persiste, mas se modifica nas suas qualidades, essa, afirmam eles, é o elemento e o primeiro princípio das coisas existentes. E por essa razão, consideram que não há geração ou morte absolutas, com base no fato de uma tal natureza ser sempre preservada. Pois deve haver alguma substância natural, uma ou mais do que uma, de que provém as outras coisas, enquanto ela é preservada. Contudo, sobre o número e a forma dessa espécie de princípio, nem todos estão de acordo. A passagem é muito condensada, não é? Um exemplo característico da forma de escrita de Aristóteles, muito precisa em termos conceituais,
mas a gente pode quase sugerir obscura em termos de formulação sintática, porque muito condensada, né? Assim, daria para desenvolver cada parte dessa formulação de forma mais detida para que fosse mais clara. A gente sabe dos problemas da transmissão da obra aristotélica, eu não vou entrar nisso aqui agora, mas fato é que ele então situa essa tradição de pensamento pré-socrático, embora obviamente esse termo não seja dele, esse é um termo moderno, vou falar sobre isso logo mais, com base no que seria então uma reflexão sobre o princípio, sobre a arqué. E vejam que aqui ele descreve o que é, então, uma investigação sobre a arqué da realidade, né? Então, sobre o princípio das coisas. E eu sugiro que vocês releiam esse trecho, tá? Leiam algumas vezes. Para quem tiver formação em filosofia, enfim, vocês vão voltar ainda a esse trecho muitas vezes. Vão, obviamente, ver outras traduções, eventualmente consultar o texto grego, porque há muitos termos aí que são importantes, tá? Mas o que me interessa é mostrar, então, como os ditos pré-socráticos já vêm inseridos aí, em larga medida, no âmbito do pensamento aristotélico. Vejam como o início da metafísica é muito em torno, né, ou a partir do que é o legado desses pensadores. Mas nós temos ainda outras ressalvas que precisam ser feitas. Aqui, as questões relativas à coletânea de fragmentos dos pré-socráticos, né, Fragmenta de a Vossocrática, organizada a princípio pelo Hermann Diels, desde 1903, e depois complementada pelo Walter Krantz, né, uma edição que, enfim, surge ali por volta da década de 50 e que tem reedições na sequência, sendo o importante de se assinalar que nessa coletânea é estipulada uma numeração padrão para se referir ao pensador pré-socrático em questão, no que diz respeito a e essas letras são importantes, testemunhos sobre a sua vida, então aquilo que foi contado sobre a vida, as obras, as ações do pensador em questão. B, trechos supérstites de sua obra, então os fragmentos atribuíveis à lavra daquele pensador, daquele autor. E C, trechos suspeitos ou espúrios atribuídos a ele. Então, trechos não muito seguros e, às vezes, inclusive, falsificações atribuídas ao pensador. Eu vou mostrar aqui na sequência como essa numeração dos fragmentos dos pré-socráticos é importante para o que nós temos a tratar por meio desses exemplos aqui, né? Se a gente fosse falar de Demócrito, que é o pensador de número 68 na coleção Dioscrantes, poderíamos fazer referência ao testemunho 25 sobre sua vida. Então, aquilo que alguém falou sobre Demócrito, não é? E que foi numerado lá como o testemunho de número 25, por meio da referência pura e simples, 68 a 25 DK. Então, pensador no âmbito da coleção Dioscrantes de número 68, Demócrito, no que são os testemunhos, porque é a letra A, testemunho de número 25, tá? Ou poderíamos fazer referência aqui, por exemplo, ao fragmento 11 atribuído a Demócrito por meio da sigla 68B11DK, 68 o número de Demócrito na coleção Dioscrantes, B um fragmento, né? Então um trecho atribuído a ele, fragmento esse de número 11, tá? Outro exemplo, Anaximandro, poderia ser referido, não é? Ele que é o pensador de número 12 na coleção Dioscrantes, por meio da referência ao fragmento 1 de sua obra Supeste, né? Então do fragmento atribuído à lavra de Anaximandro, por meio do número, né, da sigla 12B1DK, né? Então, em Dioscrantes, o pensador de número 12, que é Anaximandro, tem lá o fragmento, né, atribuído a ele, o primeiro, o B1. Não é? Ou poderíamos ainda fazer referência ao trecho suspeito de número 3, ainda de Anaximandro, por meio da referência 12C3DK. Tá? Então vejam que essa é uma forma de fazer referência aos textos dos pré-socráticos por meio de uma edição única.
Isso, como eu já sugeri em outros vídeos do canal, é uma forma de referenciar textos antigos de uma forma, digamos, internacional, mais homogênea, compartilhada por classicistas de toda e qualquer nacionalidade, que facilita enormemente o trabalho, porque fazendo referência sempre aos textos originais a partir de uma edição de base. O mesmo acontece com autores que não são pré-socráticos, né? A gente pode pensar em Platão, em Homero, em Aristóteles, por meio de uma referência que não leva em conta o ano da edição moderna, mas sim o nome do autor, normalmente em caixa alta, o nome da obra desse autor, normalmente em itálico, podendo aparecer por extenso, né, o nome da obra em tradução para o português, né, ou para a língua moderna que for, mas também podendo aparecer na forma latina tradicional dessa obra, eventualmente inclusive na forma abreviada, e logo na sequência o trecho, né, da obra a partir da referência a uma obra standard, a uma obra padrão, que pode ser, enfim, isso varia de autor para autor, mas tende a ser compartilhado, como eu disse, internacionalmente, tá? Fazendo referência às vezes à obra de um editor como Immanuel Becker, tá? Um editor importante. Para o caso de Homero, há várias edições, mas a numeração é padronizada. Em todo caso, o que eu quero dizer com isso é: prestem muita atenção nessa forma de fazer referência, porque é inaceitável no âmbito de estudos clássicos, sejam eles de literatura, filosofia ou história, enfim, qualquer outra área, a gente referenciar um autor antigo por meio do ano de publicação da obra modernamente, por meio do número da página. A gente não faz isso, a gente usa a referência standard para o autor antigo, tá? Muito importante isso. E eu digo aqui na sequência ainda que eventualmente essa sigla DK, ela pode vir antes do restante da referência, embora isso não faça nenhuma diferença. Então, todos os números que apareceram ali antes poderiam ter sido grafados com o DK na sequência, antes do número, né, da sigla de referência, e não depois. Isso é indiferente. E ainda uma última ressalva, vocês veem que nós já passamos de 40 minutos, não entramos ainda no que são os pensamentos, as obras de Tales, Anaximandro e Anaxímenes, mas essas são ressalvas importantes. Uma última ressalva importante diz respeito às traduções para o português. Nós temos a obra chamada Os Pré-Socráticos, da coleção Os Pensadores, que conta com textos selecionados pelo professor José Cavalcante de Souza, não é? Na sua primeira edição de 1973, mas tem reedições posteriores, e tradução de vários estudiosos competentes da área de clássicas. Eu disponibilizei um PDF dessa primeira edição no nosso Drive. Quem tiver interesse, vá lá, né? O Drive é sempre disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Baixem essa obra e lá vocês vão ter acesso a testemunhos, fragmentos espúrios, eventualmente introduções, não é? Desses pré-socráticos, a partir do trabalho da equipe organizada pelo José Cavalcante de Souza. Nós temos a obra chamada Os Filósofos Pré-Socráticos, escrito por Kirk, Raven e Schofield, que na minha edição, não é, em tradução para o português de Portugal, veio sem data. Não sei dizer quando ela foi publicada, mas a obra original da edição traduzida é de 1981. Então, assim, é relativamente recente, né? Algo que data aí dos últimos, talvez, 40, 30 anos. Como eu disse, originalmente publicada em inglês, embora traduzida para o português por Carlos Alberto Louro Fonseca. É uma edição muito interessante, que eu uso porque ela é bilíngue, né? Então os trechos citados na tradução do Carlos Alberto Louro Fonseca vêm precedidos pelo trecho grego, e é uma obra interessante. Mas nós temos obras e coletâneas diversas, inclusive algumas podem ser encontradas na internet, às vezes trechos aparecem traduzidos em artigos, sendo muito interessante consultar sempre o máximo possível de traduções e tentar cotejar o original grego antigo, porque vocês vão ver o fato de os fragmentos dos pré-socráticos chegarem de forma tão descontextualizada, muitas vezes, tão fragmentada, torna extremamente difícil a tarefa do intérprete, que tem que levar em conta cada informação possível
e nesse sentido o conhecimento da língua em que esses fragmentos foram escritos é fundamental, tá? Para saber ali detalhes do léxico, detalhes de interpretação da sintaxe. E fica aqui sempre o convite a quem tem interesse em se aprofundar nos estudos nessa área, de já começar a fazer as disciplinas lá de grego 1, né? Língua grega 1, 2, 3, 4, seja dentro da faculdade, seja por meio do Senex, são aí os instrumentos que o pessoal da UFMG tem, mas há cursos virtuais, tá? Atualmente há uma oferta aí maior de meios de aprendizado da língua, que, como eu sugeri, é bem importante para quem tem interesse na área. Feitas essas primeiras ressalvas, tem ainda uma última, da qual eu tinha me esquecido, que diz respeito aos pré-socráticos. Aí, entre aspas, eu faço referência aqui à obra do André Lacks, não é? De 2013, na publicação da tradução pela professora Miriam Campolina, porque, a princípio, esse nome poderia consistir apenas numa descrição histórica em referência àqueles pensadores que vieram antes de Sócrates, não é? Seu possível sentido quando o termo foi cunhado por Johann Augustus Eberhard em 1788. Vejam aí, no limiar da nossa modernidade filosófica, não é? Então, a princípio, pré-socráticos faz referência àqueles que vieram antes de Sócrates. Sócrates viveu ali entre 470 e 399 a.C. Os que vieram antes ou relativamente contemporâneos a Sócrates são referidos pelo termo. Porém, não muito depois, veio associada à ideia de pré-socrático uma avaliação negativa, com a ideia de aqueles que vieram antes de um marcador de águas, que foi Sócrates, de um pensamento divisor de águas, que é o pensamento socrático. E aí uma avaliação positiva feita da atuação de Sócrates e do que veio depois dele, principalmente Platão e Aristóteles, foi, digamos, responsável por imprimir uma certa marca no que diz respeito a esse pensamento dito pré-socrático. A gente encontra esse tipo de avaliação desde a obra de um Schleiermacher, né, o tradutor lá da obra inteira do Platão para o alemão, no período do idealismo alemão, no início do século XIX, mas que obviamente está presente no pensamento, nós podemos dizer, teleológico de um Hegel, mesmo na compreensão de história da filosofia de um Zehler, e que justamente por isso é uma questão muito delicada, não é? Porque ao tratar dos pré-socráticos como uma espécie de degrau no rumo a Sócrates, essa tradição de pensamento foi muito comprometida naquilo que ela tinha de potência e foi tentando se voltar contra esse movimento que Nietzsche e depois dele Heidegger revisitam e reavaliam o caráter inaugural e potente que pode haver no pensamento dito pré-socrático, né? O Nietzsche tem uma obra famosa, né, sobre a filosofia dos gregos antigos na era da filosofia do pensamento trágico, ou é algo assim, não é? A filosofia dos gregos antigos na era trágica. Enfim, eu não vou lembrar exatamente os termos precisos da formulação, mas ele, numa obra aí foi escrita na passagem do Nietzsche filólogo para um Nietzsche mais declaradamente filósofo, é bem importante, porque ele realmente revisita esses pensadores tentando dar a ver aquilo que uma tradição de platonismo tinha, de platônico aristotelismo tinha apagado ou desvirtuado. E o Heidegger bebe muito dessas propostas de interpretação. E aqui alguém poderia colocar a seguinte pergunta: por que Mileto? Por que o questionamento a essa forma tradicional de refletir sobre a realidade, de refletir sobre o presente, encontrou um espaço privilegiado em Mileto? E o que nós podemos dizer é que a Jônia, a região em que se encontra a polis de Mileto, constitui uma encruzilhada entre a Grécia continental, a oeste, e a Lídia, a leste. Entre as culturas em torno ao Mar Negro, chamado Ponto Euxino, ao norte,
Creta e o Egito ao sul, além de fazer parte das rotas comerciais entre todas essas regiões, incluindo as Cíclades, não é? Aquelas ilhas que ficam ali no meio do Mar Egeu, a Magna Grécia, a região da Sicília, não é? Do sul da Península Itálica, e a Fenícia, lá no Oriente, não é? Como lugar de passagem, inclusive, para o interior da Ásia. Então vejam, é realmente uma zona de confluência de diferentes tradições socioculturais, por isso uma espécie de caldeirão de culturas, em que diferenças das mais diversas ordens, linguísticas, culturais, sociais, étnicas, levavam justamente à possibilidade de comparação, de debate, num contexto de alguma liberdade, de discussão pública de ideias. Não é? A gente não pode esquecer que a tradição, não é, de uma configuração política, naquele momento já se firmando, tradicional entre os gregos, é o ponto de partida da atuação desses pensadores no âmbito da polis. Não é? Obviamente, esse ambiente sendo muito propício para o comércio e para o intercâmbio entre várias culturas, com benefícios para todas as partes envolvidas, promovendo tolerância, ou relativa tolerância, e diversidade de várias ordens. Então vejam como esse contexto sociocultural é importante, a meu ver, né, nas opiniões dos estudiosos em que eu me apoio, porque justamente essas diferentes culturas propiciam materiais muito diversos no que diz respeito a crenças, a conhecimentos, promovendo a possibilidade de comparação e, a partir do choque dessas comparações, a emergência de novas ideias, a emergência de novas formas de concepção da realidade. Tá? E é nesse contexto histórico básico que nós podemos então nos perguntar sobre de que forma Tales, Anaximandro, Anaxímenes promoveram seus pensamentos.